Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Dantas, sou engenheiro civil e trabalho com projetos hidrossanitários, também desenvolvo automações para o Heavy. Alguns avisos importantes antes de começar o vídeo. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse aqui, ou ter um contato mais próximo comigo, vou deixar meu LinkedIn aqui na descrição do vídeo. É a rede social que eu sou mais ativo, então pode ficar à vontade para mandar uma mensagem para mim lá, pra gente trocar uma ideia legal. Agora que estamos apresentados e dei todos os avisos, vamos para o conteúdo do vídeo. Nas comunidades de engenharia que eu participo, um assunto que sempre surge é qual hardware escolher para trabalhar com Heavy. Qual a ferramenta de trabalho a gente escolhe. Indicações de modelo de notebook, ou então setup de computador, alguém pedindo algum exemplo, qual hardware a gente usa e tudo mais. Eu entendo que esse assunto é um pouco complexo diante da infinidade de possibilidades disponíveis no mercado. No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar vocês a escolher um hardware ideal para você trabalhar com Revit e que atenda às suas necessidades e às necessidades dos seus projetos. Vamos lá, pessoal. Eu montei uma apresentação para orientar um pouco do que eu vou falar aqui com vocês, então não esquecer de nenhum ponto de como escolher as peças e tudo mais. E para a gente começar, a gente tem que se fazer 3 questionamentos que vão orientar todas as escolhas a partir daí. Primeiro ponto, normalmente as pessoas se perguntam como é que eu escolho entre um computador, que normalmente as pessoas falam assim, e um notebook. A única pergunta que você deve se fazer para escolher nesse caso é se a mobilidade é essencial. Se você precisa levar para o trabalho, ou você viaja muito, ou você trabalha às vezes na sua casa, às vezes na casa da sua mãe, enfim. Você precisa tirar o seu PC de casa, você precisa do notebook. Não tem outro fator que influencia essa escolha. Com relação à performance, não sei o que o computador, o desktop, ele possui uma performance maior, é um fato devido a toda o custeio das suas peças, refrigeração, N fatores. Mas a única pergunta que você deve se fazer é: mobilidade é essencial? Se for, não tem o que você pensar. Você vai para um notebook, você vai ter que escolher um notebook porque você precisa trabalhar fora. Você não vai ficar sem trabalhar um dia porque, com o mesmo dinheiro, eu comprei, com o mesmo orçamento, eu comprei uma ferramenta muito mais eficiente. Mas você não vai usar. Então, se a mobilidade for essencial, notebook. Pronto, não tem mais o que falar. E aí, vai daqui para frente. A segunda pergunta que vocês devem se fazer é: qual o tamanho do projeto que eu quero atender? Então, se você trabalha com casas de alto padrão, possuem uma quantidade de elementos menor e um metro quadrado também menor, edifícios ali até 3 ou 4 pavimentos, então são considerados projetos pequenos para o Revit. Então, se você atender essa demanda, então você vai trabalhar ali na faixa de projetos pequenos. Agora, se você trabalha com edifícios de torres de 20 pavimentos, várias disciplinas linkadas, trabalha com estrutura linkada, arquitetura, todos os outros complementares, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta. Então, se seu projeto é grande ou complexo, possui muitos elementos, a gente já joga na caixinha de projetos grandes e complexos. E a pergunta mais importante é: qual orçamento você tem disponível, né? É o que vai basear todas as suas escolhas de peças e tudo mais. Então, se você tem um orçamento definido, se você quer investir o mínimo possível, se você vai juntar alguma grana para investir no notebook, você tem que conversar consigo mesmo e dizer: pô, tenho isso aqui disponível, ou vou economizar X valor para comprar meu computador. E aí você pesquisa as peças de acordo com o mínimo ali, se você quiser escolher o mínimo, ou se você, enfim, com o objetivo que você tem com relação às peças que a gente vai conversar logo mais. E avisos importantes é que não existe uma resposta correta para compra de hardware, tanto para um notebook, ou um modelo de peça, ou um processador, ou uma placa de vídeo. Não existe um modelo ideal que você vai poder comprar a qualquer época do ano e vai ser o melhor modelo. Os valores dos hardwares, eles variam muito com o tempo com tanto os lançamentos quanto a época do ano. E também o dólar, um dos principais fatores. Então, o time é essencial na hora da compra. Muitas vezes vocês vão encontrar componentes piores que estão mais caros do que componentes que são muito melhor, ou o mesmo preço. E normalmente isso acontece por falta no mercado. Um exemplo que eu posso dar são peças da 8ª geração que eram bem caras, e da 12ª estava vendido pelo preço mais. Estava sendo mais barato que da 8ª, porque a 8ª todo mundo comprou e todo mundo queria e não tinha no mercado mais. Eu lembro que eu enfrentei essa fase. Então, fiquem espertos no preço e nas oportunidades do mercado que muitas vezes aparecem. Em paralelo a esse aviso, se atentem às características técnicas do componente. Não à nomenclatura da linha, não ao nome mais bonito. Se atenham às características técnicas. Eu vou passar para vocês quais são, que a gente deve olhar na hora de comprar. Mas um exemplo que eu posso dar é que um
notebook ou um computador i5 nem sempre é melhor do que um i3. Um i5 da oitava ou da sétima, ele vai ser muito pior do que um i3 da 13ª, 14ª geração de processadores. Então, se atente às características técnicas. Qual o clock, qual... Eu vou passar aqui os valores para vocês, para não ficarem perdidos. Vai olhar lá a ficha técnica do seu equipamento, quais são as especificações dele certinho. E requisitos mínimos recomendados pela Autodesk. Vocês vêm aqui, digitam por requisitos mínimos, 2024, por exemplo, 2024. E aqui clica nesse primeiro site de requisitos mínimos e aqui eles vão separar de acordo com aquela nossa separação. Qual o nível de configuração, se é o nível de entrada, então o mínimo. Um custo-benefício legal, desempenho equilibrado. E para projetos grandes e complexos. Eu separei, coletei os dados aqui essenciais para a gente e coloquei aqui nessa apresentação para ficar mais simples. Então, vocês vão perceber que processador, placa de vídeo e armazenamento é o que eu coloquei, eles não pedem nada, mas processador e placa de vídeo se mantém o mesmo. O que impacta no desempenho do Revit são as memórias RAM. Então, de novo, no desempenho do Revit, você vai utilizar seu PC para outras coisas, processador e placa de vídeo, muito provavelmente serão as coisas mais importantes para jogar, para renderizar. Mas para o Revit, que é basicamente um banco de dados que a gente vai inserindo e modificando informação, o mais importante é a memória RAM. Ele consome muita memória RAM na sua execução. Então, já vamos colocar em primeiro lugar das coisas que vocês vão olhar, é a memória RAM. Já coloca aí, como na caixinha, olhar a memória RAM. E aí vocês, de acordo com a demanda de vocês, se é um projeto pequeno ou você quer um orçamento enxuto, no mínimo 16. Se você quer um custo-benefício bacana, vai para 32, que hoje é o que eu tenho de memória RAM, são 32 GB e me atende tanto de projetos pequenos a projetos complexos. Claro que quando vincula tudo, começa a dar mudar de vista ali, fica meio chato, mas para a maior parte das aplicações roda legal. E se você tem um dinheiro bacana para investir, ou então você tem a necessidade de rodar projetos complexos, vai para 64 GB. Então é isso. Com relação a requisitos mínimos da Autodesk, são esses valores que eles passam de referência para a gente. E aí, como é que a gente escolhe cada um desses itens? Então, eu coloquei aqui tanto características que a gente deve se atentar na hora de escolher os elementos. Então, botei o valor mínimo e, normalmente, quanto maior, melhor. E botei uns valores de fabricantes de referência. Esse tipo de... Não sei qual foi a memória da que eu comprei a marca, mas eu vou botar aqui depois para disponibilizar para vocês. Então, como é que a gente escolhe cada item? Começando aqui pelo processador. Primeiro ponto, você vai ter que escolher o fabricante. Você quer Intel ou AMD. Eu coloquei referência, por exemplo, aqui Intel, que são os processadores que eu não tive problema durante o uso. Então, nunca me deu dor de cabeça nem nada do tipo. Eu não tenho sorte comprando na AMD, já tentei comprar 2 ou 3 vezes e todas as vezes eu tive que devolver porque não funcionou no meu setup. Então, todo aquele processo de, tem que trocar a placa-mãe, mandar tudo de volta, enfim, um saco. Então, tive azar com a AMD e já desisti, só uso Intel. Sou fanboy da Intel. E daí a geração, eu botei 12ª, uma geração de referência, lembrando, de referência. Vocês podem achar uma geração mais baixa porque eu botei 12ª. Porque se vocês quiserem fazer o upgrade no processador e passar para 13ª, vocês vão conseguir utilizar a mesma placa-mãe. Se vocês comprarem em geração anterior, você não vai conseguir fazer o upgrade. Então, normalmente eu acho que da 10ª atende até a 11ª e assim vai. É acumulativo, né? Normalmente são duas gerações que um socket e um chipset atende. É o formatinho ali de como encaixa o processador. Então, botei como referência a 12ª e a frequência base 2,5 GHz, que é o que a Autodesk passa pra gente. Quantidade de threads ou de núcleos do processador, são coisas diferentes, mas quantidade de núcleos, melhor aqui. 8 núcleos e uma linha de referência eu coloquei aqui 3. Então, se vocês vierem aqui no Google e jogarem i3, 12ª geração, tanto para processador quanto para notebook, vocês vão encontrar aqui referências e vocês vão olhar as características técnicas que vão te atender. Então, por exemplo, aqui no processador de computador, vocês podem ver que ele tem um clock base de 3,3 GHz e um turbo de 4,3. Então, atende e sobra para o que a gente precisa. Então, joga aqui Intel i3 e daí vocês conseguem ver a ficha técnica tanto na própria Intel quanto em algum anúncio que tenha por aqui, vocês conseguem ver aqui a ficha técnica.
beleza? E daí o que é que a gente vai precisar olhar? De novo, só repetindo. Número de threads, linha de referência, se é em 3, se é em 5, enfim, vai do orçamento que vocês tenham. E o valor mais importante, gigahertz que a gente precisa. No mínimo é 2. Autodesk botou uma observação lá que quanto mais thread, melhor pro sistema. Então, de acordo com o seu orçamento aí, tenta pegar um uns 5 que vai ter mais threads, acho que tem 12 threads, enfim. Vai olhando, se atentar a isso. E agora o item mais importante, que são as memórias. Mas a memória não tem nenhuma dificuldade da gente comprar. O fabricante eu botei como referência Corsair, que eu já usei algumas vezes. E, se eu não me engano, aqui eu uso hoje em dia, aqui XPG. Esse é o modelo que eu uso, eu gosto bastante. Ela tem algumas memórias bem bonitinhas. Eu gosto dessa aqui, acho uma hora. Acho que hoje em dia eu tenho uma dessas. Mas esse fabricante é bem legal, nunca tive problema, então eu vou deixar ele aqui como referência. Mas, enfim, memória tem vários fabricantes bons, não tenho nada a. Vários amigos meus usam outros fabricantes e sempre deu boa. Então, geração de referência. Normalmente, geração tem DDR2, 3, 4, 5, mas das que valem a pena comprar hoje em dia, DDR4 ou DDR5. DDR5 você vai ter uma frequência, vai conseguir chegar em frequências maiores, eu acho que até 6, 7 mil MHz, só que você vai investir muito mais grana, tanto na placa-mãe quanto na memória. Então, um custo-benefício legal é pegar um DDR4 e pegar uma frequência de 3.200, 3.600, que você já vai ter um desempenho muito bacana. Então, a capacidade, 16 GB para entrada, 32 para médio, 64 para modelos complexos, né? A frequência, procure algo em torno de 3.200, para mais ou para menos. Tem 2.800, tem 3.000, mas tenta pegar de 3.200 para cima, que aqui está com ótimos preços. Eu dei uma pesquisada aí, está com valores bacanas. E se atente em fazer dual chain. No seu PC tem slots que facilitam otimizam o uso da memória quando você usa duas memórias, pares de memórias, então você faz essa questão do dual channel. E daí você, quando for comprar, compre em pares. Se vocês forem usar só 16 GB, compre duas de 8. É o mesmo preço, normalmente. Vocês compram duas de 8 para fazer o dual channel. Se vocês forem comprar 32 GB, compra duas de 16. Ou então, se vocês forem se manter em 32 GB e não for fazer o upgrade, compra 4 de 8, que fica melhor ainda. Se vocês forem fazer 64 GB, ou 4 de 16 ou 2 de 32, se vocês quiserem aumentar ainda mais, né, ter o espaço na sua placa, na sua placa-mãe para aumentar, vocês podem ir comprando de pares. Então, sempre na compra, opte por pares até o máximo que vocês querem chegar. Se vocês pretendem chegar a 64, aí compra de 16, porque você sabe que normalmente vem com 4 entradas, né? Sabe que você tem mais 2 slots para comprar mais 32 no futuro. Então, com relação à memória, é isso. Agora vamos para as placas de vídeo. Fabricante de placa de vídeo que eu usei na minha vida foi a NVIDIA. Então, o que melhor me atende, né? Memória da placa de vídeo é empresa de 4 GB. Então, pô, placa de vídeo para Revit, para projetar, 4 GB está de bom tamanho. E aí qualquer placa do mercado mais atual, das gerações mais atuais, vai te atender. Como modelo de referência, eu botei a 2060, lembrando que isso é o mínimo. Ou eu não sei se é GTX ou RTX, a 1650, que se eu não me engano é GTX, e não tem o Ray Tracing ainda nativo nela. O que eu recomendo é que vocês comprem pelo menos da linha 2000 ou 3000. 3000 eu vi que tá mais ou menos no mesmo preço, acho que 3050. Tá no mesmo preço que uma 2060, então tá bem interessante. Quase no mesmo preço que uma 1650. Não vale a pena olhar porque já vem com muito mais tecnologia embarcada, já vem com muitas configurações que a gente não vê, mas que afetam o desempenho, otimizam, evitam aquelas travadinhas, esse tipo de coisa. Então, pelo menos um RTX ali 20 ou 30 já fica de bom tamanho. 4 GB é o que a gente precisa, então qualquer modelo ali, desde o mais básico até o mais alto, vai te atender, não influencia muito. De novo, quem influenciou muito no nosso desempenho no Revit é memória e SSD. E para SSD, uma leitura de pelo menos 1.500 megabytes por segundo e uma gravação de 800. Você já vai ver a diferença na hora de salvar seus arquivos e mover. E principalmente quando for usar o comando CM do Revit, vocês vão perceber uma diferença absurda. Então, ou então salvar algum arquivo ou navegar entre as pastas. E o armazenamento pelo menos 512 GB, porque o Windows tá grande. Projetos do Revit normalmente vem com peso, ocupa um bom espaço. Então, pelo menos 512 ali já é uma boa entrada. E aí vocês vão ampliando com o passar do tempo. De novo, isso é uma referência. Tem SSDs que tem até 8.000 megas de leitura, 9.000 a depender. Então, vai de acordo com o seu orçamento. 1.500 é uma boa base, mas pegar ali entre 2.500 e 3 é um custo-benefício mediano bem bacana. A placa-mãe, a única coisa que eu ressaltei aqui é que ela deve ser compatível com o chipset do seu processador. Então, vê quais gerações ela atende,
o chipset de placa-mãe já vem aqui no processador. Se vocês botarem Intel i5, i5, vocês vão ver aqui que de acordo com a geração, esse valor aqui, ó, LGA 1700, ele vai mudando. Esse outro que é de outra geração tá com LGA 1200. Então quando você for comprar a placa-mãe, vocês botam placa-mãe LGA 1200, por exemplo, você vai achar a compatível. LGA 1400. A AMD usa outras nomenclaturas, mas é nessa linha. E aí vocês vão... Opa, 1400 não, 1700. Foi para AMD, gente. E aí vocês vão vendo qual o componente disponível. Se vocês forem montar a parte, né? Se vocês forem comprar montado, só olha as outras características, mas para quem for comprar a parte com relação à placa, mas a informação mais importante é essa, e daí vai com o que você precisa. Se vocês precisam de muita entrada USB, olha a quantidade de entrada USB. Se vocês precisam de mais um slot para botar uma placa de rede, uma placa de captura, precisa de mais uma entrada PCI Express, vocês olham isso, vai usar SSD M2, olha se tem capacidade, enfim. Essa aqui, por exemplo, só tem 2 entradas para memória. Se vocês pretendem fazer um up para 32 ou para 64, talvez seja interessante você ter 4, faz 2 dual channel, vai olhando isso que a placa-mãe realmente é de acordo com as necessidades. Com relação a mouse, monitor, as outras coisas que compõem o computador eu não coloquei aqui porque não influencia no desempenho, né? E, enfim, são complementares de acordo com o que você escolher, você vai achando modelos adequados. Então, fonte, gabinete, enfim, vai da sua preferência mesmo, ou do técnico que esteja te ajudando. E se vocês forem comprar notebook, só olhar ali no notebook se aquele notebook atende essas recomendações. E aí vem as mesmas recomendações. Talvez o que mude um pouquinho seja a referência. Aqui o i3 de notebook pode não atender 2,5, mas vocês olhem se vai bater os 2,5. A pesquisa rápida que eu fiz, o notebook da 12ª, ele atende 3,3, se eu não me engano. É o clock base dele. Então vai te atender de boa, vai dar para rodar o RFT legal, e aí vocês olham só a capacidade de... Para notebook, uma coisa muito importante que vocês devem olhar é a capacidade de expandir memória. E SSD M2. Vou botar aqui. Então, se seu notebook ele é fácil de colocar mais memória, por exemplo, você comprar um notebook que venha com 8, você conseguir botar mais 8, se ele tem um slot sobrando, e se é fácil isso por parte do fabricante, é uma coisa que você provavelmente vai querer mudar ou dar up, são nas memórias de notebook, é a única coisa que dá para dar upgrade é na memória no SSD. Então vocês prestem atenção nisso. Se é fácil de trocar, ou se ele tem como fazer esse upgrade, não tem nenhuma limitação com relação a isso. Então vocês olham isso, que se eu não me engano nos notebooks da Apple não dá para fazer, não dá para aumentar a memória nem colocar outro SSD, é o que vem de fábrica. Dá uma olhada nisso se você consegue expandir, ou então já compra no que você precisa. Eu acho que é isso no vídeo no geral, não tenho mais nenhuma ponderação. É só os avisos finais. De novo, reforçando, sou mais ativo lá no LinkedIn, então quem quiser trocar uma ideia, conversar sobre o conteúdo, me pedir alguma dica sobre automações de REST, esse tipo de coisa, pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn, tá aqui na descrição do vídeo. Pode ficar à vontade para mandar mensagem por lá e se conectar comigo. E provavelmente eu vou estar mais ativo no Instagram nos próximos dias, então eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição para vocês me seguirem lá e ter um conteúdo mais frequente, né? Pretendo postar diariamente lá. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui!